Fabiola, como você disse, é um assunto complexo, que precisa e deve ser abordado por vários aspectos. O econômico é um deles, mas eu vou conversar sobre isso do ponto de vista que é o que eu estou mais acostumada e que eu acho que é o mais importante agora, neste exato momento em que a gente vê em que a gente vê movimentos de aproximação de campos que aparentemente estavam opostos ou que estavam se colocando como polos opostos. O que a gente está vendo agora, com essa declaração do ministro Haddad, é que os parceiros nessa valsa, em torno da questão da taxa de juros, da inflação, da âncora fiscal, parecem estar finalmente acertando o passo, né? Quando essa discussão começou, parecia que os parceiros nessa valsa estavam ali ainda procurando acertar os passos, um pisando, digamos assim, no pé do outro. Quando a gente não sabe dançar direito, isso acontece muito, né? A gente pisa no pé do parceiro e vice-versa. Parece que, finalmente, né, esse dueto está começando a se acertar. Por que eu estou falando isso? Porque, na própria fala do Haddad, ele menciona que a ministra Simone Tebet e o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin sugeriram a ele a antecipação da apresentação do projeto de âncora fiscal, né? Ele fala que o prazo era agosto, de fato, né, como está no que foi aprovado pelo Congresso, e ele vai apresentar, ele já tinha falado em apresentar em abril, e agora está antecipando para março. Ou seja, porque é de fato importante que o governo apresente a sua proposta de âncora fiscal. Então, para você ver como é importante você, digamos assim, ter uma ala mais moderada dentro do governo, se eu posso dizer assim, né, representada pela Simone Tebet e pelo Geraldo Alckmin, dizendo, olha, vamos apresentar a âncora fiscal. A gente, de fato, precisa apresentar isso para o país, para a sociedade, para o mercado também. Mas não é só o mercado que importa, né? Você tem que apresentar para o país e para a sociedade brasileira o seu projeto. Então, a gente está vendo, nesse momento, exatamente isso, movimentos políticos de aproximação. Por isso que eu disse que eu faria análise do ponto de vista político, porque do ponto de vista econômico, dependendo do economista com quem você conversa, você tem uma análise diferente, com alguns pontos em comum, mas tem análises diferentes. Uhum. O que importa neste momento agora, do meu ponto de vista, é esse movimento político de aproximação, que já vinha sendo feito por parte do presidente do Banco Central, na entrevista ao Roda Viva, já tinha feito movimentos nesse sentido, e agora a gente vê esse movimento mais concreto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.